Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos conversar sobre orçamento individual e familiar e um pouquinho mais à frente do que a gente já trabalhou em outros vídeos. Eu sou o professor Troni, trabalho aqui no Colégio Estadual do Paraná, em Curitiba, e a educação financeira é um tema muito importante para a nossa vida. Muitas vezes diz assim, mas o que tem a ver isso na nossa vida? Tem tudo a ver. Muitas vezes as famílias têm brigas homéricas ou você não está feliz na sua vida exatamente pelo descontrole financeiro que vai ter. A ideia das nossas aulas é exatamente levar vocês a pensar no que vai levar a esse descontrole para não ter esse descontrole, ou seja, para você ter uma vida financeira saudável. Então, a cada vídeo a gente vai trabalhar um tema exatamente para levar vocês a pensarem e se organizarem para vocês terem uma vida financeira saudável. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai trabalhar vários conceitos. Retomar o conceito de orçamento familiar e orçamento individual, né, que é bastante importante e tem objetivos diferentes. Caracterizar os termos técnicos que são importantes, como receita e despesa, os tipos de receita, os tipos de despesa que a gente vai colocar, elencar dentro do orçamento, e analisar situações que influenciam com o orçamento individual e o orçamento coletivo que a gente pode ter, o orçamento, no caso, familiar, esse coletivo, né? Como a gente já falou, também tem outros tipos de orçamento, né? Como o orçamento de uma empresa, o orçamento estatal, também são orçamentos bastante importantes. Quando você pensa num planejamento financeiro, quais as palavras que vêm na sua mente? Planejamento significa equilíbrio, significa sobrar dinheiro para atingir meta, tem várias palavras que vêm à nossa cabeça, pense um pouquinho. Organização, sim, sem organização você não tem esse planejamento. Dinheiro, obviamente, né? Se nós estamos falando em um planejamento financeiro, está envolvendo dinheiro. Prosperidade, o que é prosperidade? Trabalhar bem com dinheiro, não é ganhar muito, mas a gente utilizar esse dinheiro de uma forma inteligente. Cuidar das finanças, fundamental. Se a gente não tiver um planejamento, a nossa finança está sempre com um certo descontrole. Então, vai facilitar você fazer esse cuidado das suas finanças. Economizar, sem dúvida. Se você conseguir ter ideia de quanto você realmente ganha e quanto você gasta, você consegue economizar. Você vê aonde é o supérfluo e consegue cortar. Porque muita gente, a gente conversa, eles não têm nem ideia de quanto ganham e não tem quanto eles gastam. Saber quanto ganha é muito mais simples, né? Mas quanto a gente gasta e aonde a gente gasta é muito mais difícil. Para exatamente a gente controlar os gastos, para definir as metas, como que eu quero gastar esse dinheiro mais eficientemente. Todas essas ações, de fato, fazem parte do planejamento familiar e individual. E também dentro de um orçamento estatal e de um orçamento empresarial, que são similares. Assim, podemos dizer que o planejamento financeiro ocorre quando organizamos o nosso dinheiro, registramos as receitas, as despesas num período pré-determinado. O ideal normalmente é mensalmente, então você vê isso no mês de janeiro, fevereiro, março, abril e assim sucessivamente. Você começa num ano e depois até você pode comparar com os anos anteriores o que você estava gastando ou não e ter ideia exatamente até dos aumentos que tiveram das suas despesas e também das suas receitas. Estabelecer objetivos e metas a serem alcançados. Então, por exemplo, a compra de um carro novo, a compra de um imóvel, uma viagem dos sonhos que você queira fazer e assim sucessivamente. Pode ser sonhos pequenos, metas pequenas, as metas a curto ou a médio ou a longo prazo também. Nós temos aqui a citação que a gente sempre fala do pai rico, pai pobre, que vai exatamente nesse sentido. Ó. O dinheiro é uma forma de poder. Mais poderosa ainda, entretanto, é a instrução financeira. O dinheiro vem e vai. Mas, se você estiver educado quanto ao funcionamento do dinheiro, você adquire o poder sobre ele e pode começar a construir a sua riqueza. Esse pensamento é bastante importante, porque a gente tem que ter muita ideia para não se tornar escravo do dinheiro, e sim que o dinheiro trabalhe para a gente e a gente tenha uma felicidade financeira.
Nos educarmos quanto ao funcionamento do dinheiro é exatamente o que a gente está fazendo nessas nossas aulas. Nas aulas de educação financeira, exatamente o grande objetivo nosso é termos ideia de como melhorar a nossa vida financeira. No orçamento individual é aquele orçamento de uma pessoa. O orçamento familiar é o orçamento que envolve todas as rendas, todas as receitas e todas as despesas de uma família. E ali você pode controlar e todo mundo precisa colaborar dentro desse orçamento familiar. Quando é individual é muito mais simples. Vamos fazer um estudo de caso aqui, gente. A gente vai acompanhar duas pessoas distintas que depois vão se reunir como um casal e vão querer fazer um orçamento familiar. Esse vai ser o nosso grande objetivo de hoje. Jackson é formado em design e trabalha como programador de websites há algum tempo. Ele tem um bom salário, mas também tem muitas despesas. Agora ele quer adquirir uma câmera que custa R$3.500. Grave esse valor que vocês vão precisar, ele quer comprar essa câmera. Confira a seguir o orçamento individual do Jackson. Vamos dar uma olhadinha aqui no orçamento. Ó. Esse orçamento individual do Jackson já está em 3 meses, janeiro, fevereiro e março. Excelente, quando a gente tem uma visão maior, mais macro do orçamento, é mais interessante. Tem o salário, hora extra, comissão que ele recebe e aqui tem o total das receitas de cada mês. Você veja que tem uma variação entre eles aqui na nossa tabela. E das despesas também uma certa variação. Aqui não está separado as despesas fixas e as variáveis, mas vocês podem fazer isso também. E aqui nós temos o total das despesas. Mas o que é mais importante? Qual é o saldo de cada mês? Porque o saldo pode variar, exatamente porque varia as receitas e varia as despesas. E a gente tem que ter qual é o saldo médio, sendo ele positivo ou negativo. O ideal sempre que seja positivo, mas a gente precisa saber qual é esta média que vai acontecer. Então, como que a gente pode, o Jackson vai poder comprar aquela câmera? O Jackson poderia parcelar a câmera que deseja, pagar por parcelas, mas ele tem que caber, obviamente, dentro do orçamento. Ou ele pode desejar também comprar à vista, em vez de parcelar e pagar juros, ele guardar o dinheiro e comprar depois de um tempo. Mas quanto tempo ele precisaria para fazer isso, para atingir esse objetivo? Então, primeira coisa, a gente vai ter que saber qual é o saldo que ele vai ter médio nesses 3 meses de orçamento. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir isso daí e depois vamos falar da câmera.
E aí, galera, conseguiram? Tenho certeza que sim. Vocês ficaram para ver qual que era o saldo médio. Por que a gente está calculando o saldo médio mesmo? Porque ele quer comprar uma câmera que custa R$ 3.500. A gente tem que ver qual a melhor opção para ele, que é guardar o dinheiro. Mas quanto que ele vai guardar, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui primeiro a respeito do saldo médio. Então como é que a gente vai fazer o saldo médio? Qual que era o saldo em janeiro, o saldo em fevereiro e o saldo em março? Somando os três saldos e dividindo por 3, somando os três saldos, 2.550. Dividido pelos 3 meses, significa que ele teve um saldo mensal de 850 em média, né? Que é mais ou menos o que ele pode contar mensalmente. A câmera que ele quer comprar custa 3.500, ou seja, quanto tempo ele teria que guardar para poder comprar essa câmera à vista, que seria a melhor solução. Um tempinho para vocês resolverem e a gente já volta a conferir. E aí, galera, conseguiram? Tenho certeza. Isso é legal dessa maneira que a gente está pensando no exemplo do Jackson para a nossa vida. Porque a gente tendo uma ideia de quanto a gente tem mensalmente reservado, que sobra no nosso orçamento ali, a gente consegue planejar as metas. E além do mais, esse dinheiro que sobra mês a mês, eu posso aplicar e ganhar um jurinho ali, um juro do bem que eu chamo, né? Que vai aumentar a nossos ativos, ou seja, o nosso dinheiro guardadinho ali. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Então ele guardou, nós temos 3.500 que custa, a média que ele consegue ter de saldo positivo é 850, fazendo a divisão, portanto, ele precisa de 4,11 meses, ou seja, não tem mês quebrado, né? A gente vai ter que esperar completar o mês. Então ele vai ter que precisar um pouco mais de 4 meses.
provavelmente para completar aí no final do quarto mês ou no início do quinto mês, ele já vai ter o saldo suficiente para comprar a câmera. Aquilo que eu falei, se ele aplicar no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, talvez de julho ele já vai ganhar esse 0,11 que passa no quarto mês, ou seja, ele pode comprar até antes essa câmera que ele planejou. Então vocês vejam, planejamento financeiro facilita para eu conseguir atingir as metas. Tranquilo, gente? Então vamos à frente agora. Imagine agora que o Jackson vai casar com a Letícia e ambos querem fazer uma viagem de lua de mel, uma viagem dos sonhos, que custa 15 mil reais. Guardem esse valor que a gente vai precisar fazer esse planejamento dessa viagem dos nossos dois pombinhos. Letícia é gerente de projetos na mesma empresa que Jackson trabalha e o seu salário é de 6.300. O seu orçamento mensal aqui está o orçamento, ó, o salário dela, as horas extras e o total das receitas. As despesas que estão juntas, as fixas e as variáveis, 5.810, ou seja, ela tem um saldo positivo de 1.040. Esse casal já está começando bem, os dois têm saldo positivo. Mas, agora, quando eles casarem, vai ter algumas despesas que vão ficar sobrepostas, né? Umas eles vão começar a se juntar, né? Aluguel, provavelmente nenhum valor de um nem do outro, um apartamento maior, mas vai ser menor que a soma dos dois. Então eles vão juntar esses orçamentos e morando junto eles vão economizar, ou em comida, ou em transporte, em aluguel e assim sucessivamente. Então precisa agora juntar esses dois orçamentos para ver qual seria a despesa que eles vão ter conjuntamente para poder fazer esse planejamento. Então aqui nós temos o orçamento do Jackson e aqui nós temos o orçamento da Letícia. Vamos ver, agora nós tínhamos dois orçamentos individuais, o que ficou o orçamento familiar dos dois. Então aqui juntamos as receitas do Jackson, as receitas de Letícia e temos o total das receitas. Aqui as novas despesas deles morando juntos tem um total de 9.200. Estão diminuindo um do outro, o saldo, portanto, deles é 2.400 por mês. Economizando esta mesma quantia todo mês, em quanto tempo eles vão conseguir fazer aquela viagem de lua de mel dos sonhos, que é o valor de 15 mil reais? Um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
E aí, galera, um sonho bem legal ali e um planejamento, que o casal já está começando certo, né? Eles já tinham uma vida organizada individualmente, né? Agora eles estão se juntando e constituindo com esse conceito. Isso não vai causar problemas financeiros no casal, que às vezes são muitas brigas em um casal, é exatamente pelo aspecto financeiro. Então, se há um planejamento, consegue-se atingir os sonhos que tem. Que os sonhos, nesse caso aqui, é a viagem dos sonhos da lua de mel. Mas pode ser daqui a pouco eles comprarem um imóvel, comprarem um automóvel, comprarem os bens móveis e assim por diante. E fazendo esse planejamento eles vão conseguir. Tranquilo? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha se vocês pensaram como eu aqui. O saldo em conjunto deles é de 2.400, o saldo médio deles é 2.400. A viagem de sonhos custa 15 mil. Pegando esses 2.400 que eles conseguem economizar mês a mês, nós chegamos ao valor de 6,25 meses, ou seja, 6 meses e um quarto de mês, né? Então eles vão conseguir atingir o valor que eles vão precisar depois de 7 meses, né? Porque como é salário, os dois são salariados, eles só recebem no final do mês, então vai ser no 7º mês. Porém, dependendo, se eles fizerem aplicações financeiras, a cada mês vai rendendo juro, eles podem até atingir essa meta antes. Ou manter os 7 meses e utilizar exatamente o dinheiro extra dos juros para eles se divertirem, porque sempre que você faz uma viagem, você quer fazer um passeio, quer comer uma coisa diferente daquele local, então é sempre bom nas férias a gente também reservar um dinheirinho a mais para as despesas extras não tabeladas, que a gente não se planejou. E numa viagem de férias, normalmente a gente gasta um pouquinho a mais, então por isso a gente já tem que fazer uma reserva técnica para esse tipo de situação. Então, hoje a gente conversou na nossa aula sobre o planejamento financeiro é essencial para a gente atingir uma saúde financeira. E eu também digo a felicidade financeira que vai estar, principalmente quando a gente fala em termos de casal. Falamos dos termos técnicos que a gente pode utilizar dentro de um planejamento financeiro, dentro de um orçamento, né? E vimos que o planejamento familiar ele tem os mesmos moldes do planejamento individual, porém agora ele depende de um conjunto de pessoas. No caso aqui era o casal, mas por exemplo no caso de vocês, cada família tem uma configuração diferente, pode depender do pai, da mãe, do irmão seu, da irmã e assim sucessivamente. Esse vai ser, e cada um vai ser responsável, tanto das receitas quanto das despesas. As receitas são mais difíceis da gente controlar, porém, as despesas, sim, a gente pode controlar e também conseguir gastar um pouco menos. Eu espero que vocês tenham gostado, que nesse vídeo a gente falou sobre organização financeira, né? Lembrando os conceitos de receitas e despesas. Falamos de planejamento orçamentário individual e familiar. Espero que vocês tenham gostado e até breve.